Quando a gente pensa na palavra medieval, o que vem à cabeça? Cavaleiros, castelos e para muita gente uma tal de Idade das Trevas, um período de ignorância, né? Mas e se essa imagem toda estiver errada? Hoje a gente vai mergulhar nas fontes para desconstruir essa ideia e mostrar um período que, na verdade, foi surpreendentemente dinâmico e fundamental para o nosso mundo de hoje. Olha, essa fama não surgiu do nada. Ela foi criada lá no Renascimento, por pensadores que queriam se destacar, sabe? Eles olharam para trás e viram a Idade Média como um vale escuro entre dois picos de luz, a Antiguidade Clássica e a época deles. E essa imagem de um milênio perdido, ela pegou forte. E de certa forma continua por aí até hoje. A pergunta que fica é: será que dá para resumir 1000 anos de história de um jeito tão simples assim? É exatamente aqui que a coisa fica interessante. Porque as pesquisas mais recentes mostram uma realidade muito, mas muito mais complexa e, sinceramente, bem mais fascinante do que esse velho estereótipo. Então vamos lá. Primeira parada, a queda de Roma. Mas em vez de imaginar um colapso total, um apocalipse, vamos pensar nisso como um ponto de partida. Foi o início da formação de uma Europa completamente nova. Um tempo de transição, não de fim. Se a gente bate o olho nessa linha do tempo, vê que a queda do último imperador romano, lá em 476, não foi um apagar das luzes. Pelo contrário, foi o começo da ascensão de novos reinos que redesenharam o mapa todo. Depois a gente vê a tentativa de unificar tudo com Carlos Magno e, em seguida, uma nova fragmentação. O ponto principal é, o período foi de movimento constante, de muita mudança e não de paralisia. E aqui tá o pulo do gato. Não foi uma coisa substituindo a outra, foi uma fusão. Imagina só as elites romanas e os novos líderes germânicos se misturando, as leis romanas sendo adaptadas, a cultura se transformando. O resultado foi algo totalmente novo, uma síntese de mundos diferentes. No meio dessa confusão toda, dessa transformação, a igreja cristã funcionou como um fio condutor, uma cola. Os mosteiros, em especial, viraram verdadeiros cofres do conhecimento. Monges não só copiavam os textos clássicos, eles estavam, mesmo sem saber, guardando as sementes que iam florescer séculos depois, lá no Renascimento. Agora segura aí porque a gente vai para a parte que realmente bota por terra o mito da estagnação. A partir do ano 1000, mais ou menos, a Europa viveu uma explosão de crescimento, de criatividade. Foi um verdadeiro boom. Olha só para isso, de 35 para 80 milhões, a população da Europa mais do que dobrou em só 3 séculos. Isso simplesmente não acontece numa sociedade parada, estagnada. Para um crescimento desse tamanho acontecer, mudanças profundas precisam estar rolando. A questão é, que mudanças foram essas? A resposta estava no campo. Eram inovações que para a gente hoje parecem simples, mas na época foram revolucionárias. O sistema de rotação de culturas significava mais comida usando a mesma quantidade de terra. O arado pesado abriu a possibilidade de cultivar solos difíceis lá no norte da Europa. E olha, trocar o boi pelo cavalo foi como trocar uma carroça por um carro esportivo. Tudo isso junto gerou um excedente de comida que alimentou aquele crescimento populacional que a gente acabou de ver. E com mais gente e mais comida, o que acontece? Uma explosão cultural. Pensa só, a Idade Média nos deu as universidades. Um modelo de educação que, na sua essência, está aí até hoje. Deu pra gente sistemas filosóficos complexos que tentavam unir fé e razão, como a escolástica. E as catedrais góticas, verdadeiros milagres da engenharia. Sinceramente, isso aí parece uma era da ignorância? Acho que não, né? Mas é claro, nem tudo foram flores. A Idade Média também teve seus momentos sombrios. O final do período foi marcado por catástrofes gigantescas. Só que o fascinante é ver como até mesmo esses desastres acabaram servindo como um motor para mudanças profundas. O cenário no começo do século XIV ficou bem feio. O clima mudou, aquele período mais quentinho acabou e vieram chuvas, invernos rigorosos e isso levou a colheitas péssimas e uma fome generalizada. A sociedade já estava fraca, sabe? O que preparou o terreno para um desastre ainda maior que estava por vir. E então veio a peste negra. Foi uma catástrofe demográfica sem precedentes. A população simplesmente despencou. Em apenas 3 anos, a praga varreu pelo menos 1/3 da Europa. É quase impossível para a gente hoje ter uma dimensão do trauma social e psicológico de uma perda numa escala tão colossal. E aí vem uma ironia trágica da história. Foi essa catástrofe que abriu o caminho para a mudança. Com tanta gente morrendo, a mão de obra ficou rara e, portanto, valiosa.
De repente, os camponeses que sobreviveram tinham poder para negociar. O velho sistema feudal começou a rachar por todos os lados, acelerando a transição para o mundo que a gente conhece como moderno. Bom, depois de passar por tudo isso, como é que a gente deve enxergar a Idade Média final? Vamos juntar as peças e resumir o que a gente descobriu. O contraste entre o mito e a realidade é gritante. Onde o mito fala de ignorância, a gente viu o nascimento das universidades. Onde fala de estagnação, a gente viu a inovação que mudou tudo na agricultura. O mito simplesmente não para em pé quando a gente olha de perto. A verdade é que foi um período complexo, cheio de luzes e sombras, como qualquer outro na história. Então, em vez de Idade das Trevas, que tal pensar na Idade Média como a idade formativa da Europa? Não foi um buraco negro na história, de jeito nenhum. Foi a ponte, a conexão essencial entre o mundo antigo e o mundo moderno. Foi ali que as sementes das nossas nações, das nossas universidades, foram plantadas. Fica aqui uma reflexão final. O jeito que a gente nomeia o passado importa muito. Chamar um período inteiro de Idade das Trevas acaba escondendo toda a sua complexidade e impede a gente de entender as nossas próprias origens. A lição talvez seja essa. É sempre bom questionar as histórias prontas que nos contam sobre o passado, porque elas moldam e muito o jeito que a gente vê o presente.